Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do nosso Café com Pixel, o programa quinzenal que a Tela Viva desenvolveu em parceria com o Fábio Sesnick para a gente poder conversar com pessoas interessantes e já começando o nosso programa trazendo aqui o Fábio para a nossa mesa. Fábio é sócio, advogado do escritório CQS FV, agora eu consegui falar direto, Fábio, sem me embananar com a sigla. No quarto episódio a gente já vai estar redondinho aqui com isso. Obrigado mais uma vez pela parceria, bom dia. E hoje a gente tem alguma novidade também, a gente vai ter o Fernando Lauter Jung, que é editor da Tela Viva, que vai participar com a gente também desse programa, e a nossa super convidada de honra de hoje é a Sabrina Nudelman. A Sabrina é cofundadora e CEO da Elo Studios. Sabrina, muito bom ter você aqui com a gente, obrigado pela participação. Obrigada, um prazer estar com vocês aqui. Acho que a Tela Viva foi super importante para a Elo lá atrás, né? Quando a gente começou, foi, enfim, muito importante para dar visibilidade para a Elo, para contar, né? Na época, em 2005, quando a gente estava fazendo canais de vídeo on demand, e feliz de estar aqui de volta com vocês e com outro grande amigo que é o Fábio. Legal, ótimo. Então eu já entrego a palavra para o Fábio para ele começar esse bate-papo. Então, Fábio, está contigo. Não, super obrigado, Samuca, Fernando, bem-vindo ao Café com Pixel. Sabrina, que bacana ter você aqui com a gente. Eu acho que o primeiro ponto é deixar a Sabrina dar um pouco de contexto, né? Contar um pouquinho para a gente como é que está a Elo, o que é que vocês têm feito, dar uma ideia geral para a gente entender onde vocês estão no mercado e como é que você está olhando esse mercado aí para frente. Perfeito. Eu acho que assim, a gente está junto, acho que nós quatro, né, há mais de 15 anos, então até vi ali o Samuca falando Elo Studios, a Elo começou como Elo Audiovisual, passou por Elo Company, hoje é Elo Studios. E por que essa mudança de nome? Né? Hoje a Elo é uma empresa 360, a gente trabalha o desenvolvimento, a produção audiovisual, a distribuição em cinema e a distribuição em outras mídias, ou seja, realmente atuando como um estúdio de produção brasileira. No braço de desenvolvimento e produção é o braço mais recente, mas a gente começou há aproximadamente 4, 5 anos, um pouco antes da pandemia. A gente lançou, hoje a gente tem conteúdo na Disney Plus, na HBO Max, no History, na Globo, e vem muita coisa aí pela frente, né? Então, vou, de forma estruturada, falar de cada um desses braços. O primeiro braço, então, do desenvolvimento e da produção, nesse momento, agora, algumas semanas atrás, a gente estava no set, filmando Avenida Beira-Mar, que é uma parceria com o Telecine. Agora, no segundo semestre, a gente filma Caindo na Real, que é uma comédia com André Pellens, uma comédia grande, para levar o grande público para a sala de cinema, parceria também com o Telecine. A gente tem Donas do Negócio, que é um formato que a gente traz em parceria com a TIM, Mulheres Positivas, e o Funcine Investimage. A gente tem Mulheres Além do Caminho, que é uma parceria com o History, dentre outros. Né? Esse é o braço de produção da Elo. São mais de 30 projetos em desenvolvimento, já com algum financiamento e em pré-produção. E no braço de produção, o que é muito importante, né? A Elo é uma produtora de produtores, a gente não tem um diretor da casa. Então, o modelo de desenvolvimento, ele vai desde a aquisição de um livro, até trabalhar com roteiristas, até trabalhar com núcleos de desenvolvimento, até fazer baseado numa peça de teatro. Então, realmente um modelo que a gente trabalha com diversos parceiros. A outra coisa que é relevante falar é que, em casos muito específicos, a gente tem feito coprodução. Né? Então, a gente tem 2 coproduções com a Migdal, a gente tem coprodução com a Panorâmica, a Avenida Beira-Mar é uma coprodução com a Vira-Lata, e eu falo que a coprodução é um casamento. Então, a gente tem poucas e tem com pessoas que a gente já tem alguma experiência, uma história comum. E a terceira informação que acho que é relevante é falar de modelo de negócio. Né? Eu acho que a pandemia e esse último governo, ele veio aí para mostrar que a gente não pode colocar todas as nossas fichas numa cestinha só, né?
Eu venho da área de negócios, né? Eu adoro trabalhar criatividade focada no modelo de negócios, como vocês sabem, e o que a gente tem tentado fazer é trabalhar diversos modelos de financiamento. Então, assim, estamos trabalhando com a Ancine, com todos os editais que vêm por aí? Sim. Estamos trabalhando com os players diretamente no modelo de produção, que é quase um production service? Sim. Mas também estamos trabalhando com marcas, com fundações, com institutos, com dinheiro que ele sai do audiovisual, né? Então a gente desenvolveu, por exemplo, produziu e está aí Verdade na Mentira, que é um documentário sobre fake news, um documentário já antigo, né, não é tão recente, infelizmente esse é um tema que ele se mantém na nossa pauta, e que foi financiado pela FGV, por uma fundação que é a Fundação Laffer, pelo ITE, todos totalmente não conectados ao audiovisual. Então esse é o braço de produção. E eu gastei bastante tempo falando nele, porque hoje o momento do audiovisual brasileiro, ele é extremamente focado na produção. É aí que está, digamos assim, a cereja do bolo, né? E eu vou falar depois um pouco mais a respeito. A gente tem o segundo pilar, que é o pilar da distribuição em cinema, né? O tempo passou e a Elo já distribuiu mais de 100 filmes brasileiros no cinema. Nem eu acredito, né? E a grande mudança qual é? A gente vem de um line-up que era um line-up com grande quantidade e filmes com um potencial comercial menor. E nos últimos anos a gente investiu em produtos que são produtos para o grande público, né? Veio a pandemia, atraso de produção, mas eu acho que o ano passado foi um marco que mostra essa mudança da Elo Company para a Elo Studios. Por quê? Porque a gente lançou Medida Provisória. Medida Provisória foi o filme de maior sucesso de bilheteria do ano passado, quando a gente olha o tamanho do P&A, o tamanho do circuito e o resultado que teve. Foram 500 mil, quase 500 mil espectadores, o que nenhum filme ainda de 2023 fez, infelizmente, né? E a gente traz também um line-up, a partir de agora, que é um line-up que mistura o que a gente fala que são pérolas, que são filmes menores, de nicho, com filmes extremamente comerciais para o grande público, né? Então, esse ano a gente tem, dando destaque aí, De Repente Miss, que é um filme com Fabiana Cala, com Giulia Benitti, e co-distribuição com a Sony. A gente vai ter Madame do Rocher também co-distribuição com a Sony. A gente tem o nosso grande lançamento Viva a Vida, que é uma produção muito grande, muito poderosa, que chega aos cinemas com Tati Lopes e Rodrigo Simas. Saideira, que é uma produção da Glass, e aí a partir daí vocês vão começar a ver produtos bastante comerciais da Elo nos cinemas, e o terceiro pilar, que é como a gente começou, é o pilar das vendas, né? Vendas que a gente faz para as várias plataformas no Brasil e que, em casos muito pontuais, a gente leva para o mercado internacional, como foi o caso, por exemplo, do Menino e o Mundo, que continua sendo um campeão de vendas. Então, a Elo Studios hoje trabalha nesses 3 pilares, né? Quer que eu siga um pouco para falar de mercado? Ou... Não, eu quero que você, antes de você falar um pouco de mercado, eu quero que você comente, né, a gente estava falando antes de começar essa gravação, que você tem uma relação aí com a gente que vem desde 2005. 2005 a realidade do mercado era completamente diferente de hoje. O ano que você começava a ter o YouTube, nem existia ainda como uma plataforma consolidada, era uma plataforma de conteúdo gerados por usuário, ainda é, mas enfim, né, naquela época era quase uma brincadeira. Netflix era uma distribuidora de DVDs por correio nos Estados Unidos, nichada ali num mercado muito específico. Então, a realidade era totalmente outra. O mercado de TV por assinatura estava começando a viver um processo de crescimento que ainda não tinha chegado no ápice, né? Foi chegar no ápice só em 2014, então demorou para aquilo acontecer. E vocês entraram naquele momento apostando no mercado de vídeo sob demanda, de criação de conteúdos para isso. Pelo que você descreveu até agora, mudou completamente o modelo de negócio. E o que eu me lembro que chamava muita atenção na Elo, você até mencionou essa questão da preocupação com o negócio, tem um pouco a ver com o teu background, né? Na época de McKinsey, né? A consultoria que você trabalhava antes e tudo mais. Essas mudanças que você
promoveu na empresa, que vocês promoveram na empresa, estão ligadas a mudanças no mercado, ou você sentiu que o mercado audiovisual brasileiro, ele amadureceu, ele ganhou robustez para oferecer, né, possibilidades de empresas com um perfil tão diversificado como a Elo ficou hoje? E aí aproveito e já deixa para você falar do mercado também. Não, é super interessante, porque 2005, assim, quando a gente olha historicamente, a gente não tinha um mercado, né? Então, basicamente, assim, tinha muito pouco de produção audiovisual brasileira. A lei do audiovisual é de 2003, né? A gente teve ali um período que foi um período, digamos, sem nenhum incentivo e com uma produção muito baixa, e a Elo nasceu olhando para essa oportunidade que viria da lei do audiovisual, né? Eu brinco, eu falo que, assim, que nem o roteirista, né, ele tem ali a criatividade dele colocada no roteiro, a gente adora a inovação, né. O Ruben, que é meu sócio, foi uma das primeiras pessoas a ter computador no Brasil, então, assim, a veia da tecnologia estava ali, né. Mas realmente foi 2006, 2007, a gente tinha canais de vídeo on demand proprietários, o que era muito cedo, absurdamente cedo, né. E eu olho hoje, na época a gente lançou em parceria com uma tecnologia que foi trazida dos fundadores do Skype, que chamava Just. A Just tinha features de e-commerce, a gente não tem isso hoje. Então, assim, too early, né? Acho que esse foi um grande aprendizado. E as mudanças na Elo, elas estão totalmente relacionadas à evolução do mercado brasileiro, né? E a como esse mercado se porta. Então, por exemplo, a gente começou com digital muito cedo, tipo, incrível, maravilhoso, tenho muito orgulho daquilo que a gente fez, mas era cedo demais, e um dos aprendizados foi você ser B2C, ou seja, você conversar direto com o consumidor, é outro jogo. Hoje a gente vê vários players que estão lançando suas plataformas próprias, né, que estão tentando se colocar nesse lugar, mas aí você está brigando com a Netflix, e você está brigando com a Magalu, e você está brigando com a PlayStation, né? Então, assim, a Elo hoje ela é B2B, né? Acho que esse é a primeira grande decisão que a gente tomou, né? Por que a gente entrou no cinema? Porque toda a estrutura de regulamentação brasileira, ela é focada para o distribuidor de cinema. Isso acho que é uma coisa muito importante de se falar, né? E a gente entendeu que ali tinha uma oportunidade. Então, hoje a gente tem o surgimento de várias distribuidoras, muitas produtoras que se tornaram distribuidoras, e aí vamos falar um pouquinho do mercado de cinema, né? Se a gente for olhar a fotografia do ano de 2023, a gente sente e chora, né? Porque realmente, assim, a gente não tem um filme brasileiro que fez mais que 200 mil espectadores, né? O sucesso hoje é, nossa, fiz 50 mil, tô arrasando, né? Cadê o nosso 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões? Mas quando a gente olha um filme, a gente vê uma perspectiva positiva. Então, assim, o que a gente tem do mercado de cinema? O mercado de cinema, ele, historicamente, os filmes brasileiros, né? A gente teve filmes que alcançaram números incríveis. Para vocês terem ideia, quando a gente faz 1 milhão de espectadores, na média, o distribuidor está recebendo aproximadamente 10 milhões, o que é um número muito significativo, né? Além de todas as outras vendas que são valorizadas. Hoje, né, quando a gente olha para o cinema, a bilheteria, de uma forma geral, ela está se recuperando. Então, os números de 2023 já são muito mais positivos do que esse 2022, 2021. Qual é a minha visão de futuro, né? Por que a Elo está se mantendo e está investindo no mercado? Que, gente, o filme brasileiro faz 50 mil espectadores, é um sucesso. Porque eu acredito que isso vai mudar no médio prazo. Por que vai mudar? Né? Então, o primeiro ponto é: o público está voltando para a sala de cinema, e isso já dá para ver com sucessos como Elementos. Né? Então, as majors e os filmes estrangeiros estão conseguindo levar o público de volta para o cinema. Mas e o cinema nacional? O cinema nacional, a gente tem alguns elementos aí que são positivos no médio prazo para a bilheteria de cinema. O primeiro é o retorno das leis de incentivo.
Então, assim, a gente vai ter produções e vai ter produções maiores, né? Então, assim, aumento do limite do artigo 3º, aumento do valor do fundo setorial, significa que a gente vai ter produções mais competitivas. Eu acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o retorno da cota de tela. Precisamos. Então, assim, a gente pega um filme como Aventureiros, né? Que é um filme com uma marca conhecida, com um diretor incrível como André Pellens, com uma produtora experiente, mas que é um filme infantil que está no horário no Cinemark, sei lá, um horário que não é adequado, né? O público não vai chegar, porque ele não vai nesses horários. Então, assim, precisamos da cota de tela, e o Fábio está aí, ele pode falar muito melhor que eu, mas assim, a gente tem esse apontamento de que sim, vai ocorrer. E o terceiro ponto, que é um ponto muito interessante, é a desaceleração dos lançamentos de VOD, né? A gente teve um boom que foi assim, impossível acompanhar, né? Porque toda semana eu tenho lançamento na Netflix, lançamento na HBO, lançamento na Amazon. Eu fico trocando minha conta, e para que eu vou no cinema se tem tanto lançamento no VOD? Esse volume de investimento ele caiu, e a quantidade de lançamentos ela diminuiu significativamente, o que também faz com que o público volte para os lançamentos de cinema. Então, assim, a minha perspectiva é boa para o cinema brasileiro. Eu tenho certeza absoluta que esse ano a gente ainda vai ver filmes, e o segundo semestre está repleto de filmes incríveis. A gente vai ver esse market share mudando significativamente, né? Eu terminei a minha fala lá em Campos do Jordão falando: pessoal, aguardem, porque Vai a gente melhorar. vai. Não, mais que melhorar, eu dei números, hein? Eu falei, gente, vamos terminar o ano com certeza absoluta com mais que 10% de market share, né? Ainda não é o melhor histórico, mas é muito melhor do que a gente estava no pós-pandemia, né? Sim, sim. E corremos o bom risco de ter um filme que puxe a curva, e que aí a gente vai, né? Um ou dois filmes que puxem essa curva, a gente vai para o 15%. Então, precisamos, né, de bons cases. Eu acho que é isso. E tendo cota de tela, eu acho que o grande decisor do segundo semestre é o timing da cota de tela, porque produto tem, né? Então, isso acho que é a minha visão do cinema, né, especificamente. Deixa eu te interromper antes de você entrar em outro mercado, Sabrina. Claro. Isso que você falou agora de ter um case sempre foi muito importante na história do cinema brasileiro. A gente vê que os anos de pico de bilheteria no cinema são os anos que tem um ou dois filmes que puxam lá para cima. Sim. Né? E aí eu queria que você fizesse uma análise disso, juntando com uma outra coisa que você mencionou do caso de vocês, que é de vocês partirem de um modelo de produtora e distribuidora de títulos mais nichados ou de público mais restrito para um modelo de distribuidora de grandes bilheterias, que é um caminho que a gente vê muito no mercado hoje, entre produtoras e entre distribuidoras. Sim. Tem muita gente caminhando para isso. Você acha que esse caminho dessas empresas, o impacto que isso vai ter na bilheteria do cinema é que vai ter mais gente dividindo o mesmo bolo? Ou você tem uma chance de ter mais desses cases que puxam a bilheteria lá para cima? Assim, se eu entendi bem, né? Eu acho que o primeiro elemento é a bilheteria de cinema como valor absoluto anual, ela vai crescer? Aí a minha resposta aí é um elemento que é o elemento que, na verdade, é assim, quando a gente olha o Brasil, 200 milhões de habitantes, todo mundo olha e fala, gente, que mercado incrível, que mercado maravilhoso. Só que, na verdade, não é, né? Porque a gente está ainda limitado por aquele número mágico ali do Pay TV, que nunca se passou, vocês podem me corrigir, mas nunca se passou ali mais que 20 milhões de households, né? E é o teto também do VOD, e é um pouco, né, a mesma parcela que vai ao cinema. A gente não conseguiu levar para o cinema a classe D e E e parcela da classe C, né? Então, eu acho difícil no curto prazo o bolo aumentar. Por quê? Porque o mundo está numa crise econômica e o Brasil está numa crise econômica. Então, a gente tem o elemento dinheiro, né? Então, dificilmente esse bolo aumenta. Temos novas empresas entrantes, sim, né?
produtoras que estão virando distribuidores que eram de filmes menores que estão entrando no mercado comercial, mas também temos distribuidoras que eram distribuidoras de filmes comerciais que não estão mais tão grandes. Então, assim, quando a gente olha o histórico, a gente tinha um cenário, e acho que posso falar nomes, né, de uma dupla que realmente que era Paris Downtown, com um market share muito grande dos filmes comerciais no cinema. Esse bolo claramente está sendo dividido. Essa é a minha visão, tá? Isso acho que é muito positivo para o mercado. Assim como a Elo, a gente tem a Galeria, a gente tem a Agulani, que está entrando na distribuição. Eu acho que a gente vai ter um market share mais fragmentado, mas infelizmente eu não vejo o bolo aumentando no curto prazo. E para crescer esse bolo faz o quê? Política pública, a economia se recuperando, enfim, você ter uma sequência de golaços aí que emplaquem bilheteria e façam com que as pessoas criem o hábito, você ter... Não sei, até num determinado momento eu cheguei a imaginar que esse movimento que você mencionou, né, de você ter conteúdos estreando direto no VOD, principalmente por conta dos grandes estúdios internacionais que estavam jogando, né, tudo que era nobre jogava no VOD, no VOD não, nas plataformas de streaming deles. Falei, bom, talvez isso aí seja até bom para o cinema brasileiro, porque, né, afinal de contas, é o que tem para estrear no cinema agora, vai ser conteúdo brasileiro. Não foi o que aconteceu. Mas, enfim, você acha o que você acha que tem que ser feito para crescer esse bolo? O primeiro elemento é dinheiro, não tem jeito, né? O entretenimento, ele não é um bem de necessidade básica, né? Então, quando a gente fala daquela pirâmide das necessidades, né? A gente tem uma parcela da população que não tem acesso ao básico. Então, dificilmente essa parcela é a parcela que vai ser a consumidora de entretenimento, porque ainda as necessidades básicas não foram atendidas. Então, assim, gostaria de imaginar que o nosso cenário de índice Gini, né, de desigualdade social, ficaria melhor, mas eu não acredito. Acho que a gente está indo no mundo para um cenário oposto, né, de maior desigualdade. O segundo ponto é o ponto do valor do ingresso, tanto que a gente vê, né, quando tem a Semana do Cinema Brasileiro, você tem um pico ali de venda, ou seja, o ingresso é caro. Mas tem espaço para os exibidores fazerem um ingresso mais barato? Quando a gente conversa com os exibidores, a gente vê que não fecha a conta. Porque essa pessoa que também vai lá com o ingresso a R$ 10, ela não vai comprar pipoca, ela não vai comprar o refrigerante, ou seja, ela não está pagando aquela conta. Então, é um problema, né? Aí a gente tem iniciativas incríveis, como o Circuito SP Cine, que é incrível. A gente teve, por exemplo, medida provisória no Circuito SP Cine, foi melhor do que os filmes americanos. Então, a gente vê que tem essa demanda. Né? A gente tem uma parcela grande da população que quer ir ao cinema e não consegue. O que a gente precisa pensar? Fora da caixa. E aí eu queria dar um bom exemplo de coisas que assim, adoro, né? Pensar fora da caixa. Medida provisória, a gente... Claro, o filme é incrível, a gente tem um cara que é um gênio, não só do artístico, mas é um gênio sob o ponto de vista estratégico, de negócio, que chama Lázaro Ramos, e a gente fez a seguinte estratégia, né? Com o Lázaro, eu falei, Lázaro, a gente tem um desafio que esse filme é duas coisas. Então, de um lado, eu quero me comunicar com a pessoa que vai ao cinema, que vai chegar lá no shopping e vai falar que filme eu vou ver aqui na hora. Como que a gente faz isso? Falando de Thaís Araújo, falei, liga para o Boninho agora, porque a gente precisa de um player que chama TV Globo, que ainda é um grande formador de opinião. Né? Então, assim, isso foi uma estratégia, que é a estratégia, vamos colocar isso como um filme comercial, que a pessoa que vai chegar na boca ali do cinema vai escolher esse e não o outro. Né? E eu tenho um segundo grande grupo, que é um grupo que quer ver Lázaro e Thaís num filme antirracista, que se identifica, mas que não tem o dinheiro para ir. E aí, como que eu resolvo esse problema? Espera aí, né? E aí, muito usando, digamos, coisas fora do audiovisual, né, eu acompanho muito, a gente está muito ligado com branded content, com marketing. Então, assim, a grande temática das marcas hoje é a questão do ESG. Né? Então, espera aí, eu tenho uma marca
que quer estar próxima do Lázaro, da Thaís e da temática antirracista e quer comunicar isso. Eu tenho um público que quer ir no cinema e eu tenho um produto que é perfeito. E, by the way, eu tenho um lugar aonde eu tenho atenção plena durante 90 minutos, o que ninguém tem hoje. Você fala para qualquer diretor de marketing: "Você quer atenção plena para sua marca durante 90 minutos?". Gente, isso daí não existe, existe, chama cinema, né. Então o que que a gente fez? A gente levantou com 8 marcas, o que a gente chamou apoio para sessões de impacto. O que que é isso? Magalu, L'Oréal, Banco BV, Samap financiaram sessões para a gente levar comunidades, escolas para a sala de cinema. Um puta trampo, tá? Foram 160 sessões, aonde a gente tinha, uma pessoa que acompanhava esse grupo, o ônibus, porque se você não dá o ônibus, essa galera não vai, o ônibus é caro, né, e o ticket, para ser realmente sessões de impacto e não compra de ingresso e sala vazia. Então, assim, foram mais de 20.000 pessoas impactadas, levadas à sala de cinema, um trabalho gigantesco, marcas felizes, Lázaro feliz, filme feliz, pessoas que nunca tinham ido na sala de cinema foram, tá. E aí qual o impacto? 20.000 para 500.000, e um trabalho gigantesco que eu ficava sábado e domingo, porque cancelou o ônibus, porque a comunidade não pode ir. Valeu a pena? Valeu. Por quê? Porque não é só 20.000. Foram 20.000 pessoas, vários nunca tinham ido à sala de cinema e que postaram e falaram a respeito. O que que virou isso? Virou um must go, um movimento cultural. Então isso é o tipo de solução que faz com que a gente, quebre um pouco essa dinâmica que a gente tem de não tem dinheiro, não tem espaço, como eu levo esse público? A gente tem que pensar, né, nesses mais de 100 milhões de habitantes que não têm acesso. Como que a gente resolve isso? Qual é o modelo de negócio que vai viabilizar? Então, esse é o. Não, eu queria provocar essa sua reflexão de exatamente sobre cinema e eu estava lendo que a Price, né, divulgou que para a gente voltar aos patamares de sala de cinema, de audiência de sala de cinema de 2019, os números de 2019 só serão atingidos de novo em 2026, ou seja, a gente tem aí uma longa curva até voltar. E um dos diagnósticos que tem sido feito pela indústria não é exatamente a falta de dinheiro, mas é uma certa mudança de hábito. Ou seja, a classe A e B comprou home theater melhores que podem assistir melhor o conteúdo em casa, e a classe C e D comprou TV melhor, que pode assistir melhor o conteúdo em casa. E aí você nota que, por exemplo, a retomada do entretenimento ao vivo foi brutal, ou seja, então as pessoas parecem que querem ver conteúdo de filme ou série na TV em casa e, ao contrário, né? Assim, a demanda por... Você pega concertos de artistas e tal, estão esgotando em minutos, né? Seja de bandas nacionais ou seja de bandas estrangeiras. Então, parece ter tido uma mudança de tendência. E parece que o mercado de distribuição, toda distribuidora agora montou um canal Fast. Parece que Fast é a última tábua de salvação do mercado de televisão. Hoje tem uma discussão enorme até na Variety sobre se a Netflix vai abrir canais Fast, né? Então, assim, a pergunta é como é que você olha para esse dado, né, que eu trago para você e assim, a Elo planeja um canal Fast, como é que você olha para o futuro disso? Tá. Então acho que assim, o primeiro ponto, né, da TV melhor, a gente sempre teve mudanças tecnológicas, né, então vamos lembrar que quando, surgiu o DVD, a gente falou: "O cinema vai acabar", e não acabou, né. O que que a gente vê? A gente vê talvez uma redução do número de ingressos, mas a gente tem ali um aumento de renda. Então, o que que quer dizer isso? De novo, né, para mim, assim, a gente tem que olhar o índice Gini do Brasil. Então, por um lado, a gente tem uma classe A que está disposta a ir no cinema e pagar R$ 60 o ingresso, só que ela quer uma experiência.
ela quer uma cadeira, que é uma cadeira melhor do que ela tem em casa, ela quer a cadeira que mexe, ou ela quer alguém que vai trazer para ela ali, né, o vinho, o pão de queijo a R$ 50. Então isso está acontecendo. A gente tem um crescimento grande das salas VIP, né, e dos ingressos que são caríssimos, né. Você paga igual você paga no show, você paga a sua ida para o cinema, para a sala VIP Master Super Plus, né. Então acho que esse é um movimento, mais salas VIP. E o segundo movimento, da classe C em especial, porque a D e E está fora, né. D e E não tem nem a TV, nem o cinema. Então, assim, quando a gente fala de uma classe C, que é o que qualquer pessoa que trabalha com serviço, com produto no Brasil quer, né, a gente tem também a necessidade da experiência, de sair de casa, que é outra coisa. Então, assim, por que que ela está priorizando um show mais barato, um parque de diversões e não está indo no cinema? Quando a gente tem elementos que deu super certo, porque é um filme que é um filme família, lançado numa época certa, que você pega um programa da família. Então, e eu vim de consultoria, né, e é muito engraçado quando a gente vê os relatórios de cada um, né, eu tive reunião, não vou falar quem é o exibidor, mas um dos grandes exibidores do Brasil, que fez também uma análise, que falava que 2024 ia ser superior a 2019, por causa de todos esses elementos que a gente falou. Então eu acho que, assim, é muito incerto, né. E aí eu brinco, fui até chamada de poliana da pandemia, né. Por quê? Porque, assim, ser empreendedor e ser empreendedor no Brasil é você levantar e falar: "Ah, isso é o que temos". O futuro, tudo pode acontecer, né. O que que eu vou fazer com o que eu tenho hoje? O que que dá para fazer? Então, assim, o que dá para fazer é trazer empresas. O que que dá para fazer? O filme que a gente vai lançar no segundo semestre é um filme que é uma comédia, que nasceu dentro da Elo, filmada em Israel, e que vai falar, por exemplo, com esse público evangélico de um jeito diferente. Não é um filme religioso. Então é isso. Eu acho que a gente tem que pensar soluções criativas. O que que não dá mais e não funciona mais? Tem um filme com o comediante X, vou ter X, spots de 30 segundos e vou fazer 500.000, 1.000.000 de espectadores. Isso não funciona mais. O mercado, para mim, ficou mais complexo. Acho que essa talvez é a resposta. Eu quero te questionar sobre uma frase que você usou agora, que eu não sei se eu concordo, né? E quero que você elabore um pouco mais sobre ela. Classe C e D está fora. Será? D&E, D&E. D&E tá fora. Tá? Eu acho que a gente tem que pensar que é um público, claro, que está muito mais desafiado, né? Decisão entre comprar arroz e qualquer outra coisa, ele vai optar pelo arroz. Mas a gente vê a pirataria no Brasil num patamar mais alto do que nunca. A gente vê o usuário, mesmo que ele não tenha plano de dados, mas ele tem um celular e tem um Wi-Fi, e praticamente todo mundo tem um celular, um Wi-Fi, até porque precisa de Pix para receber dinheiro no farol hoje. Ele vai entrar em alguma rede social e vai consumir conteúdo audiovisual ali, seja no TikTok, seja no YouTube da vida, mas o cara vai consumir alguma coisa. Então, assim, o audiovisual não está longe desse público. Só que esse audiovisual produzido, que custa, que tem uma cadeia econômica por trás e que precisa ser justamente remunerado, talvez esteja distante dele. Como é que você consegue resolver esse problema, juntar essas duas coisas e tentar trazer a classe D e E, que está mais distante, mas pelo menos a C e D para dentro desse mercado de consumo audiovisual? Eu acho que, assim, ele está fora quando a gente fala de cinema comercial, né, só para refrasear, né, porque eu concordo com você, os números, a gente tem mais de um celular por habitante no Brasil, né, é o país que mais passa tempo na internet, então é um país que é quase uma necessidade básica esse É uma entretenimento necessidade, online, né. de fato é uma necessidade. Ele talvez ele está até ali em cima do arroz, né, então acho que você tem toda a razão.
Quando a gente fala de cinema especificamente e de acesso, eu falo tá fora dentro dessa, estratégia de uma distribuidora comercial olhando para cinemas comerciais, mas ele é definitivamente pauta número um de política de Estado. Então, é o exemplo que eu dei, né, quando a gente fala dos incentivos ao audiovisual, é super certo que a SPCine, quando ela apoia um projeto, o projeto depois vai para o circuito SPCine. Que a gente tenha, por exemplo, políticas, né, que vão focar nesse público-alvo. Até porque a rede de salas de cinema comerciais, elas não estão na maioria dos municípios que tenham esse tipo de público. Então, acho que é específico do cinema, né. E aí, quando a gente olha para as outras plataformas, com certeza tem uma grande oportunidade na distribuição digital. Tem uma oportunidade de falar com públicos diferentes. Então, para mim, por exemplo, a gente já está vendo a VOD entrando no mercado. E ele vai entrar muito forte, ele é a TV aberta. Porque o que de novo, né, vamos lembrar ali o pay TV, né, ele infelizmente tem um teto no Brasil. E esse teto, o que acaba acontecendo? As pessoas assinam a Netflix, já assisti tudo, muda para a Amazon, da Amazon muda para cá, não está crescendo o bolo. A gente está brigando pelo mesmo bolo. E como que eu faço aumentar o bolo? Modelos de negócios diferentes. Então a gente já vê, né, marcas investindo, o que a Red Bull fez lá atrás, investindo, né, em canais próprios. Essa é uma tendência que eu acho que é muito forte. A Globo já está olhando modelos de publicidade diferentes, a Netflix já anunciou. Então eu acho que a próxima onda é a onda das marcas, da publicidade financiar o vídeo on demand. E isso vai Então você fazer com que responde cresça. o Fábio, que o Fábio tinha perguntado se você ia lançar um canal Fast também. Não. Não, por quê? Já fiz isso. E já descobri que B2C é outro business. Tá bom. Então, assim, olha, a gente já lançou, que nem eu falei, em 2006, 2007, canal de cinema brasileiro, canal de música brasileiro, canal de moda. Então, assim, é outro business. Sim, a gente tem um canal de vídeo on demand nosso que está ali na gaveta, mas a gente como fornecedor, como desenvolvedor, mas não como plataforma. Eu preciso da plataforma que converse com as pessoas e que faça marketing com as pessoas, e isso eu não vou fazer. Você acha que o mercado audiovisual está caminhando para um modelo cada vez mais bancado por publicidade diante desses desafios que a gente tem e também da pulverização que você tem nos modelos pagos, né? Porque você tem a TV por assinatura, que vai estacionar em um patamar de 10 milhões de assinantes e vai ficar nisso, né? Não deve cair muito mais do que isso, porque é uma população que não vai fazer diferença pagar 200, 300 reais a mais para ter os canais além. Mas você tem um monte de plataforma de streaming que custa, né? E uma disputa cada vez maior. Agora, no modelo bancado por publicidade, me parece que existe aí um espaço grande para crescimento. Você vê o mercado audiovisual caminhando para isso? Sim, né? Então, claramente, a gente vai entrar nas novas TVs abertas, vamos falar assim, e aí tem espaço para nicho, né? Ah, olha, eu tenho um nicho que vai falar de amamentação, uma plataforma que vai falar só de amamentação e que é bancada pela Pampers, né? Que é, na verdade, o que acontece muito hoje no YouTube, né? A Elo é muito parceira da Snack, que é uma rede de canais de YouTube, e que os canais basicamente são bancados pelas marcas. Porque a marca, ela também tem um desafio muito grande, né? Que é como que eu me comunico e como que eu envolvo a minha audiência, agora que o 30 segundos já não tem mais aquele poder que tinha, exceto a novela, claro que continua sendo a novela, né? Agora hoje, eu acho que a gente tem uma grande oportunidade, a Elo está muito, em termos de foco, né, muito focada na parte do desenvolvimento e produção, nessa distribuição de grandes produtos, né. O momento é muito bom. Por quê? Porque a gente tem as marcas, se bem trabalhadas, né, pode realmente virar, um novo player forte para o audiovisual, inclusive para a produção,
Depois, a gente tem um bom momento público, né, de editais que estavam ali represados. Então, esse ano é um ano que a gente tem um investimento público no audiovisual muito grande, né. E ainda tem, apesar de ter caído, o volume de investimento dos próprios players, de uma Amazon, de uma Netflix. Então, assim, quando a gente olha primavera, verão, outono e inverno, são produtos incríveis, com valor de produção muito alto, produzidos no Brasil. Então, eu acho que a gente tem um desafio, até saiu uma matéria minha na C21, que eu falo: "Agora a briga não é mais", quando a gente fala de produção, né, não é eu contra o produtor A, o produtor B, é assim, é o Brasil em relação ao mundo. Eu quero que parte da fatia do dinheiro da Netflix, ao invés de ir para a Coreia, venha para o Brasil. Ao invés de ir para a Colômbia, que tem vários incentivos fiscais, venha para o Brasil. Então é esse lugar que a gente deveria ocupar, e tem tudo para ocupar, porque a gente tem diversidade, de cenários, a gente tem um povo que é diverso. "Ah, quero fazer o Japão no Brasil?" Dá. "Quero fazer a China no Brasil?" Dá, né. Então eu acho que o lugar que a gente deveria mirar é para a indústria audiovisual como uma indústria estratégica para o Brasil, hoje. Importante o Brasil lançar production incentives, né, Sabrina? A Especine fez e tal, mas seria importante um nível federal para que a gente conseguisse ser competitivo, né, com esses outros lugares que você mencionou. Eu queria fazer uma última pergunta, comentário, assim, que eu sou consultor do selo Elas, né, que é um selo da Elo. Queria que você falasse um pouquinho de como é que a Elo tem tratado o tema de diversidade, inclusão, igualdade de gênero e representatividade nas produções audiovisuais, né? Acho que o Medida Provisória é uma amostra disso, mas falar um pouquinho dessas políticas que têm sido tão discutidas na indústria. É. O Selo Elas, ele nasceu, na verdade, da Bárbara, que é uma pessoa que trabalha comigo já há mais de 6 anos, e que me fez uma provocação quando ela entrou. Então ela falou: "Nossa, você sabia que menos de 20% das produções brasileiras são dirigidas por mulheres? E você sabia que quando a gente faz um teste, né, que é basicamente 2 personagens, tem 2 personagens mulher? Sim. Ah, ok. As 2 têm nome? Sim, ok. Elas falam alguma coisa que é além de homens? Tipo, pode ser: "Oi, Joana, bom dia, como foi o seu dia?", "Ai, tudo bem, Sabrina". E pouquíssimas produções passavam nesse teste. Aí eu falei: "Nossa, não, eu não sabia", né. "Tudo bem, mas Bárbara, o que que a gente vai fazer a respeito?". "Ah, vamos pensar", e aí eu trouxe uma referência que foi a Choca, que foi, fiz alguns projetos sem fins lucrativos quando eu estava na McKinsey, e que era uma incubadora de projetos, sem fins lucrativos, né. Então eu falei: "Bom, eu acho que a forma da gente ajudar não é necessariamente, a Elo não é, uma empresa pública, é uma empresa privada, mas eu acredito muito no modelo de incubadora. Então, o que que a gente criou? Nada mais, nada menos do que uma incubadora de projetos dirigidos por mulheres, tendo os melhores consultores do mercado, e aí eu acho que a gente tem muita sorte realmente, né, porque é um nível altíssimo e que doa o seu tempo para ajudar esses projetos a terem melhores resultados em festivais, melhores resultados comerciais e, consequentemente, essa diretora vai fazer novos projetos. É um ciclo positivo, né. A questão da diversidade, quando a gente fala do audiovisual ou de qualquer empresa que trabalhe hoje no Brasil ou no mundo, né, eu brinco e eu falo que ela faz bem para o coração e bem para o bolso. Por quê, né? Ela faz bem para o coração por motivos óbvios, porque a gente vive numa sociedade muito desigual, eu falei do índice Gini, né, ainda cheia de questões que a gente olha e fala: "Gente, como, né?". Eu como judia, como filha de imigrantes, passei isso na pele, então assim, o judeu é pior, o judeu é diferente, então assim, tenho mais um incentivo, né, para olhar para a diversidade pelo coração, mas também eu acho muito importante falar que faz bem para o bolso. Então, até um estudo da McKinsey, né, que quando a gente tem uma direção de uma empresa no C-level, no conselho, mais diversa, essa empresa dá resultados melhores. E quando a gente fala de Brasil,
a gente tem um público que é diverso e quer se ver na tela. Quer se ver na tela, quer se ver representado. Então, por isso, a diversidade, ela, além de ser um objetivo do coração para ela dá muito resultado. E a gente tem visto cada vez mais esse público mais jovem, que é o que todo mundo quer conversar. Ai, como que eu falo com o público jovem? Como que eu falo com os millennials? Esse público é engajado. A pandemia trouxe isso ainda mais forte. O que vai fazer levar as pessoas para o cinema é o filme que eu quero discutir depois. Ou é uma produção tão incrível, né? Avatar, que vale a pena você estar naquela sala, naquela tela, que acho que pouca gente tem uma tela e um som como uma sala de cinema, que é a grande produção, ou é um filme que eu quero assistir junto, e que eu quero sair, eu quero ir no bar, ou eu quero ir no restaurante falar a respeito, que é a experiência. Por que eu quero assistir um show ao vivo e não na minha TV 50 polegadas? Porque é uma experiência coletiva, de rir junto, de chorar junto, de discutir junto. Então, esse é um lugar que eu acho que é um lugar super importante e que nós, né, a Elo, ela tem uma veia muito forte do que eu falo que é um entretenimento de impacto. E quando eu falo dos 90 minutos da sala de cinema, ele pode ser transformador. A gente vive numa sociedade polarizada, um momento muito grave, no meu ponto de vista, para quem acompanha ali o Pedro Doria, eu super indico, né, de ascensão da extrema direita, ascensão da extrema esquerda, coisas que a gente imaginou que a gente não viveria, a gente está vivendo. E nós, profissionais de comunicação, a gente tem obrigação de fazer diferente. Como que a gente faz diferente? O entretenimento, ele tem um lugar ali que ele é especial. Por quê? Né? Se eu votei no A, dificilmente eu vou ler o jornal que defende o B. Dificilmente eu vou ler o livro que fala um pouquinho bem do B. Eu não vou. Nas redes sociais, então, pior ainda, eu estou na minha bolha, né? Ah, o Fábio votou no B, excluído. O Samuel votou no B, excluído. Ah, você votou no A? Eu te sigo. Vamos ficar falando eu com você, né? E o cinema ou o entretenimento tem a jornada da mudança. O que é essa jornada? Então, a pessoa que votou no A ou no B, ela vai no cinema assistir uma história, se divertir. Por acaso, ali no meio da história, ela se identifica com o personagem. A partir do momento que ela se identifica com aquele personagem, por alguma característica, é uma mulher que é mãe, igual a mim, que tem a mesma preocupação que eu, tem uma característica diferente de mim. Ela votou no B, né? Ou ela votou no A. Aí eu vou estar um pouquinho mais aberta para ouvir os argumentos e como a história se desenrola. Eu vou talvez questionar as minhas crenças. E talvez, no final do processo, eu vou mudar parte das minhas crenças e eu vou tomar uma atitude a respeito. Esse é o poder do audiovisual. E a gente tem que usar isso da melhor forma possível. Sabrina, para a gente fechar, você falou um pouquinho aí da tua perspectiva, do certo otimismo dessa volta do fluxo do fundo setorial e dos investimentos públicos e tal. O que você espera, para além disso, de política pública desse governo que chegou agora, dessa mudança radical que a gente teve de um para o outro? Então, né, acho que o Fábio aqui talvez sabe até mais que eu, mas eu vou falar as minhas expectativas, né? Então, a primeira expectativa, e que já está sendo cumprida, então acho que talvez não é otimismo, é realismo, é a volta do fluxo normal. Então, assim, o processo demora até 90 dias, ele demora até 90 dias. Eu me sinto muito mais confortável hoje de marcar a filmagem do segundo semestre de um dinheiro que ainda não foi liberado, mas que o prazo máximo é final de julho, porque eu sei que isso vai ser cumprido. Então, eu diria que é a volta da regularidade, né? Saímos do momento terra arrasada. O segundo ponto é o retorno de políticas públicas anteriores que deram certo, como cota de tela, né? Como os próprios editais, edital de desenvolvimento, políticas que deram certo, né? A própria cota, né? No Pay TV, então um retorno da terra arrasada. O que tem de novo que eu acho que traz aí sim uma expectativa de otimismo?
Então, o primeiro ponto é a regulamentação do VOD. Esse é um mercado gigantesco, né, que não está regulamentado e que a gente está acompanhando ali o debate na Ancine. Então, assim, vai ter cota? Como que vai ser essa cota? Vai ter Condecine? Como que vai ser? Vai ter benefício para investir em produção brasileira? Um artigo 3º, o artigo 39 similar? Então, isso deve acontecer. Qual é o tempo? Como que vai ser? Ainda não sei, mas de qualquer forma, assim, são muitos recursos que vão ser injetados no setor. O segundo ponto é uma atualização de valores. Então, aumentar o artigo 3º. Como que a gente pode ser competitivo e fazer projetos competitivos com um orçamento que tenha o orçamento de X anos atrás? Então, eu acho que esse é um segundo ponto importante, né. O que eu vejo de diferente, e aí eu acho que é um pouco mais tricky, qual o impacto que vai causar. A gente tem uma tendência de pulverizar mais os recursos, né. Quando a gente fala, regional, por exemplo, a gente vê hoje um governo que ele está tentando distribuir melhor, né. Então quero colocar nas cidades pequenas, quero colocar recursos, que a própria Paulo Gustavo a gente vê isso, né. Qual é o impacto? Então, a gente tem vários olhares. O primeiro impacto é, se é mais fragmentado, provavelmente eu vou ter produtores mais iniciantes tendo a oportunidade de produzir. Legal. Será que esses são os produtores que vão criar os produtos que vão fazer 1 milhão de espectadores? Talvez não. Né? Assim, o mais provável é que não. Né? E como que eu invisto também nessa parcela, que é a parcela digamos, dos mais estabelecidos, dos grandes e que estão no eixo Rio-São Paulo? Isso ainda também está um pouco incerto, mas é necessário, porque vamos lembrar, né, o fundo setorial e vários dos mecanismos, ele é retroalimentado. Então eu tenho que basicamente fazer 2 coisas. É que nem eu falei, a classe D e E, ou os produtores da região norte, né, eu tenho que investir em novos talentos, eu tenho que investir em acesso. Do outro lado, eu tenho que fazer esse mercado girar. E só queria fazer aqui o último ponto antes de vocês fecharem, que é para os amigos que não são do audiovisual e que estão assistindo essa live, né. Eu brinco, eu falo que eu tenho os 2 lados, então eu vim da McKinsey, eu tenho, enfim, o segundo chapéu de investimento, e aí eles falam: "Nossa, eu quero trabalhar com cultura", porque isso também foi uma outra, narrativa que foi desenvolvida, né. Eh, eu quero trabalhar com cultura, olha quantos benefícios vocês têm". Mas o agribusiness também tem, mas as grandes multinacionais brasileiras também têm, e o recurso do audiovisual é um recurso do próprio setor, né. Então, eu acho que hoje, quando a gente fala, ninguém vive num Adam Smith puro, que o mercado se autorregula. O Brasil inteiro e todos os setores, eles são extremamente influenciados por políticas públicas, e mesmo nos Estados Unidos também. Eu vou taxar a carne de não sei aonde, porque eu defendo o meu produtor local. Então, assim, esse é um elemento super importante, não só para o audiovisual, como para o agribusiness no Brasil. Sabrina, sempre um prazer e uma aula ouvir você falando sobre o mercado audiovisual. Acho que a gente poderia ficar nesse papo aqui, dá para ficar o dia inteiro conversando, mas infelizmente o nosso tempo é curto, a gente conseguiu cumprir só 10% da pauta estabelecida aqui pelo Fábio, no nosso roteiro, mas de qualquer Ai, maneira, ai. foi um prazer, foi uma delícia. Te agradeço imensamente por ter participado desse papo aqui com a gente. Olha, vocês vão ter que me chamar de volta, que eu adorei também. E quero, antes de tudo, agradecer. Como eu falei do poder do entretenimento, existe uma coisa que é o poder da mídia, né? Tela Viva sempre foi, começou lá atrás, e sempre foi a publicação B2B do mercado, né? E eu estava ali começando, quem é essa menininha? O que ela está fazendo? E eu acho que vocês abraçaram e noticiaram as coisas que a gente fez, e isso realmente ajudou muito a gente na nossa jornada. Eu acho que é uma publicação que tem consistência e que é muito difícil essa consistência. Então, agradecer, elogiar o trabalho de vocês e estou à disposição. É um prazer estar aqui com vocês, com 3 cabeças assim tão importantes no mercado.
A gente que agradece, Fábio. Não, é muito gostoso o papo, parece que a gente está na sala de casa aqui, né? E sempre cada coisa que é falada a gente lembra de outra e tal. Só não foi café com pixel para mim, porque eu esqueci de pegar o café antes de começar a gravação. Eu fiquei só com a água aqui com o pixel, mas tudo bem. Obrigada, gente. Super obrigada. Um abraço grande. Abraço. Valeu, Sabrina. Obrigado. Fábio, até mais. Fê, até a próxima. Encerrando aqui mais um episódio do nosso Café com Pixel. Agradecemos mais uma vez a audiência de vocês. Voltamos em breve com mais um super entrevistado ou uma super entrevistada. Aguardem novidades que a gente vai trazer para vocês. Obrigado, pessoal. Até mais.